Olá, queridos, espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Israel e quero compartilhar com vocês um desejo do meu coração, um desejo de estar lendo a Bíblia com vocês, em especial o livro de Lucas, nesse primeiro momento. O livro de Lucas é um dos evangelhos e ali nós temos a história de Jesus, as revelações, os milagres, as promessas, e seria muito bacana nós podermos ter esse tempo junto. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês, subindo no YouTube, às segundas-feiras e às quinta-feiras, cada dia um texto, para que nós pudéssemos estar lendo e refletindo. Nós temos tantos pregadores maravilhosos que trazem palavras tremendas, muitos ensinamentos, mas muitas vezes nós acabamos deixando de lado de ler a Bíblia. E a palavra nos ensina o quanto isso é importante, né? Ler a Bíblia, refletir, orar em cima das promessas da palavra. E é justamente por isso que eu quero trazer você comigo para que a gente possa ler os evangelhos juntos. Mas vamos lá, eu quero começar rapidinho com vocês. Hoje eu vou estar lendo o primeiro capítulo do livro de Lucas, mas primeiro eu quero estar falando um pouquinho sobre os evangelhos. O que são os evangelhos? Qual o seu significado? Evangelho significa boas novas, né? O que é boas novas? São as boas novas de Jesus Cristo. No princípio, esse evangelho era só um evangelho e eram os relatos dos discípulos de Jesus, a tradição oral. Mas com o passar do tempo, né, foi necessário que esses evangelhos foram escritos. E nós temos 4 evangelhos. Nós temos o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Qual que é o propósito dos evangelhos? Qual é o propósito de falar sobre essas boas novas? É falar sobre a história de Jesus, falar sobre a salvação, sobre as profecias, Deus se revelando através de Jesus para nós. Conhecer Jesus, se nós queremos conhecer Jesus de verdade, nós precisamos olhar para o evangelho. Qual que é o contexto? Jesus, ele morre, ele ressuscita, né? É um registro escrito na língua grega. Talvez Mateus tenha sido escrito em hebraico, mas também foi traduzido para o grego, que era a língua que o mundo conhecia, tá bom? Hoje, em especial, eu quero abrir esse projeto com vocês. Vou ler, sim, Lucas capítulo 1, mas eu quero falar sobre as particularidades de cada um desses evangelhos. São escrituras confiáveis, escritas por pessoas muito próximas de Deus, principalmente Mateus, né? Mateus, ele viu Jesus, ele viveu com Jesus. Mateus tem o propósito de mostrar Jesus para quem? Para os judeus, ok? Por isso a gente vai, ao ler o livro de Mateus, muitos termos judaicos, profecias do passado, trechos do Velho Testamento, Jesus como filho de Davi, como filho de Abraão, é uma linguagem muito própria, com o objetivo de alcançar aquele grupo de pessoas, que era o grupo de pessoas de Mateus. Então Mateus ele não tinha uma preocupação da ordem cronológica, né? Os tempos diferentes de relato quando você lê Mateus, quando você lê Marcos, quando você lê Lucas, mesmo porque a preocupação deles não era estar falando de quando Jesus fez, mas principalmente o que Jesus fez, né? Então Mateus queria falar de Jesus para os judeus, ok? Então, e o segundo livro, o livro de Marcos, é um evangelho mais simples, né? Uma linguagem mais direta, mais acessível. Era um livro que queria alcançar as pessoas mais simples, né? Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Quem ele quer apresentar o livro como Jesus como servo sofredor? Para os romanos, para os gentios. Em Mateus a gente vê Mateus querendo alcançar os judeus, usa os termos judeus. Agora, Marcos, ele já tem como objetivo fazer o quê? Apresentar Jesus de uma forma muito simples. Em Marcos nós vemos um Jesus dinâmico, trabalhador, servo com o objetivo de servir. Ele não pode perder tempo, ele tem que fazer com que as pessoas conheçam a Deus através da vida dele, através do testemunho dele, através da obra dele, né? Quem que era Marcos, né? Marcos provavelmente era um daqueles 70 homens que andava com os discípulos. Especificamente João Marcos, sobrinho de Barnabé, aquele que abandonou Paulo na sua primeira viagem missionária. Marcos escreve
esse livro para os gentios, para os romanos. Ele queria alcançar todas essas pessoas. A gente vê que Deus direciona esses homens, os seus discípulos, a estar escrevendo a palavra de Deus para todas as pessoas. A palavra de Deus é para todos. Ele não tem objetivo de alcançar esse ou aquele. É para todos. A palavra de Deus, ela se manifesta, ela se apresenta para todas as pessoas. A gente vê nesse livro de Marcos um capítulo que é quase um resumo daquilo que Jesus é. E diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aonde você vai encontrar esse versículo? Lá em Marcos 10, capítulo 45. Falei de Mateus, falei de Marcos, agora eu vou falar de Lucas, o livro que a gente vai ler, tá? Escrito depois de Marcos e Mateus, por volta de 51 a 61, depois de Cristo, ok? Não foi discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Provavelmente Lucas tenha sido o nosso primeiro historiador, preocupado com fatos, com datas, com detalhes. Ele pesquisa, a gente vê logo no capítulo 1, ele falando que ele conversou com um, conversou com outro. Ele está mostrando aquilo que os outros também já tinham mostrado, mas de uma forma diferente. Né? Ele fala isso logo no início, lá no capítulo 1. Né? Lucas escreve 2 livros, talvez nós tenhamos a oportunidade de fazer, logo depois do Lucas, o livro de Atos. Né? O livro de Atos é a continuação do livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, o livro que fala sobre o início da igreja, que fala sobre nós, o nosso dia a dia, aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas como igreja. Qual o propósito do livro de Lucas? É um livro histórico, ele apresenta Jesus como um homem perfeito, um homem que nunca pecou, ou seja, alguém que nós temos como referencial. Lucas foi direcionado para uma pessoa específica, que é Teófilo, ele fala sobre isso logo no primeiro capítulo. Eu falei que nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e o outro evangelho é João. Um pouco diferente, né? Um pouco diferente dos 3 primeiros, que são também chamados como evangelhos sinóticos. Então, João, ele é um pouco diferente. Ele é o discípulo que escreveu, né? Aquele que se apresenta como o discípulo amado. Provavelmente um jovem, né? Um jovem. A gente vê muitas vezes nos desenhos, nas coisas, né? Os discípulos de Jesus com barba, as pessoas mais velhas. Mas eu acredito que eles tenham homens normais, e alguns deles jovens também. E no caso de João, ele era muito jovem, por isso que talvez ele era despojado, aquele que chegava perto, se entregava. A gente tem que entender que o jovem, ele tem essa perspectiva, ele tem essa característica de ser mais ousado, e provavelmente João era esse. Ele foi escrito em 80 a 100 anos após Cristo. Ele é denso, ele é profundo, né? O principal objetivo de João é apresentar Jesus como Deus. Ele não conta tantos milagres como nos outros evangelhos. Ele quer mostrar um Jesus entre nós. O foco de João são as conversas, os encontros, os diálogos com Nicodemos, com a mulher samaritana, falando com os fariseus na festa dos tabernáculos, com a mulher adúltera. Ele mostra alguém que quer se mostrar como Deus, não um professor, não como um mestre apenas, mas como Deus, né? Ele só fala de 7 milagres no livro de João. Ele fala sobre a transformação de água em vinho lá em Caná da Galileia, sobre a cura do filho do funcionário, sobre a cura de um paralítico, a multiplicação de pães. Ele fala sobre Jesus caminhando sobre as águas, o cego de nascença, o Lázaro, né? Ele conta esses milagres, né? Quando a gente lê o livro de João, a gente de duas uma: ou a gente acha que Jesus é louco, né? Alguém fora da casinha, ou a gente realmente vê Jesus como Deus, né? E a gente se prostra e a gente adora, né? Deus entre nós. E ele termina falando que, cara, muitas coisas Jesus fez, mas ele relata ali aquilo que era suficiente para que aquele que lesse esse livro de João visse que era Deus entre nós. Então eu falei aqui nessa introdução dos 4 evangelhos, eu estou falando aqui dos 4 livros que apresentam Jesus, cada um com objetivo, cada um do foco. Qual que é o melhor para que nós devemos ler? Todos revelam algo novo, e na medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai ter também a oportunidade de se encher da presença de Deus. Eu sempre falo que nessa época, na época dos evangelhos, né, na época de Mateus, na época dos homens que andaram com Jesus, eles encontravam Jesus como? Eles saíam da sua casa, olhavam, havia uma grande multidão, e ali eles sabiam que Jesus estava lá. Então eles iam, encontravam Jesus, ouvia Jesus falando. Eu fico imaginando a cena de Jesus pregando, né,
lá no Mar da Galileia, falando sobre os ensinamentos dele, falando sobre muitas coisas, e ali eles tinham acesso a esses ensinamentos. Mas hoje, como nós temos acesso aos ensinamentos, e principalmente, nós temos acesso a Jesus porque nós sabemos que a palavra é viva, a palavra é o próprio Jesus, né? Lá João fala que Jesus é o verbo, e o verbo, ele habita entre nós, e nós temos que conhecer Jesus hoje através do verbo, através da palavra, e ali nós temos as experiências, nós temos o enchimento do Espírito Santo, nós temos como realmente conhecer Jesus. Então naquela época eles saíam na rua e encontravam Jesus. Onde nós encontramos Jesus hoje? Nós encontramos Jesus na palavra. Em Mateus 6,6 nós lemos que Jesus fala que nós devemos orar, procurar Ele, termos um lugar, termos um tempo de qualidade, um tempo onde falaremos em secreto, e Deus que nos ouve em secreto nos recompensará publicamente. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa muito importante. É fundamental você ter um tempo de qualidade para orar a Deus e principalmente para você ler a Bíblia, porque é ali que você encontra Jesus Cristo, é ali que você se enche de Jesus Cristo, é ali que você absorve mais essa essência de Deus que está em Jesus Cristo. Os evangelhos falam de boas novas, o evangelho fala de Jesus, uma história maravilhosa. No primeiro momento se fala de algo, os evangelhos já estão falando de Jesus já no dia a dia da nossa vida, porque Jesus está aqui, está com você e tem algo muito importante para falar com você. Então hoje eu quero começar esse nosso propósito e desejo do meu coração de estar lendo a Bíblia com você. Eu vou ler capítulo por capítulo, talvez alguns capítulos nós tenhamos que fazer em 2 ou 3 oportunidades. Eu não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado em fazer com que você crie o hábito de conhecer Jesus através da sua palavra. Eu vou focar mais na leitura, mas em alguns momentos eu vou fazer alguns comentários. Quais comentários? Aqueles que me chamam a atenção. E na medida que o Espírito Santo for revelando alguma coisa, eu quero compartilhar isso com você também, pois eu acho muito importante. Que você possa, juntamente comigo, fazer parte dessa jornada de leitura, dessa jornada de ensino. E se você gostar, eu queria que você desse um ok, falando, poxa, eu gostei. É aquele cliquezinho que você dá, que eu gostei, e também queria convidar você para participar do meu canal. Gostaria muito que você se inscrevesse, porque toda semana eu vou estar colocando dois estudos, vou fazer a leitura de capítulos com você, e vou começar com o livro de Lucas, e eu vou começar agora, tá bom? Que Deus se revele a você muito através dessa leitura, e isso realmente seja uma bênção na tua vida. Vamos lá, Lucas capítulo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Vocês viram que eu falei que Lucas escreveu provavelmente depois de Mateus e Marcos. Ele está falando que já foi escrito, mas ele achava importante também escrever. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, aquela pessoa que Lucas dedicou essa palavra, endereçou essa palavra, mas também para nós, ok? Uma exposição em ordem. Eu falei para vocês que a preocupação dos discípulos de Jesus, daqueles que escreveram num primeiro momento, não eram se preocupar muito com a ordem dos fatos, mas dos fatos. Jesus, ele fez. Quando fez, não era tão importante, mas era importante mostrar que Jesus fez, que Jesus era o Jesus Deus, Jesus servo, Jesus o homem perfeito, Jesus tanto de judeus como de gentios. Isso era mais importante, mas no livro de Lucas ele fala que ele estava com preocupação sobre ordem, ele pesquisou, foi talvez o primeiro historiador bíblico. Isso é muito relevante para nós, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Versículo 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Olha que interessante, ambos eram justos diante de Deus, pessoas justas,
corretas, obedientes a Deus. Amados, nós temos muitos benefícios relativos à obediência. Deus, ele sempre nos abençoa aquele que caminha desembaraçado. E a obediência é algo que nos oportunamente faz com que sejamos desembaraçados. Eu não estou falando só de pecado, eu estou falando desembaraçado das coisas lícitas. Muitas vezes nós nos distraímos com o trabalho, com isso, com aquilo, e esquecemos de obedecer à vontade de Deus. Como fazemos isso? Esquecemos de ler, esquecemos de aplicar e muitas vezes caminhamos por nós mesmos e isso não é bom, ok? Então, e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o seu sacerdócio, né, eu já estou no capítulo, vamos lá, vou voltar aqui para a gente não perder. Ambos eram justos, eu estou no versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Guarda esse versículo 6. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Olha só, não existe impossível para Deus. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Olha só, deixa eu fazer um comentário aqui. Em que momento que apareceu o anjo? Enquanto Zacarias orava, enquanto Zacarias cumpria o seu papel. Querido, não permita que alguma situação contrária te tire do seu objetivo. Muitas vezes nós nos entristecemos, nos embaraçamos com os problemas, com as situações e deixamos de fazer coisas importantes como, por exemplo, orar a Deus. Zacarias, ele tinha um problema. Qual que era? Na verdade, a mulher dele era estéril, ele não tinha filhos, isso era muito ruim. Mas mesmo assim, a gente vê através das palavras que ele cumpria o seu papel, ele não deixou de se embaraçar, ele não deixou de acreditar a Deus, ele sabia que Deus era poderoso e se porventura Deus quisesse, ele poderia fazer como fez. Então, em que momento que Deus apareceu através de um anjo para Zacarias? Quando? Quando Zacarias orava, ok? E esse que apareceu a Zacarias um anjo, então no versículo 11, um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Olha o que eu te falei, ore, não deixe de orar. Uma boa jornada começa com uma boa oração. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. A gente vai ver logo na frente essa manifestação do Espírito Santo, né, antes mesmo dele nascer na vida de Jesus. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha que maravilhoso. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Olha só, ele duvidou. Ele ficou meio preocupado, aquilo era extraordinário. Muitas vezes a gente fica meio assim: será que vai, será que não vai? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Irmão, eu vou falar para você, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós precisamos. Nós precisamos acreditar nisso. Olha que o anjo respondeu para esse homem: eu sou Gabriel, que estou a serviço do Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia, essa boa nova. Jesus está chegando, né? E o filho que você tem vai preparar o caminho desse Jesus maravilhoso. Versículo 20. Todavia, olha só, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Zacarias e Isabel foram as pessoas escolhidas para gerarem e terem um filho. Qual filho que eles estavam gerando? Como eu acabei de ler, João, o profeta, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. O povo estava esperando Zacarias e já admiravam-se com a demora dele no santuário. Olha o versículo 22. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar,
Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, expressava-se por sinais e parecia mudo. E permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Olha só, a promessa se realizando, a palavra se cumprindo. Meu irmão, quero declarar isso na tua vida, que a palavra de Deus se manifeste na tua vida, que você conheça as promessas, não de ouvir falar, mas de você viver na tua vida. Passados esses dias, versículo 24, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Jesus, ele é aquele que transforma a nossa vergonha em júbilo, e foi assim na vida de Isabel. Versículo 26, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. E aproximou-se dela o anjo e disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Gente, isso é maravilhoso. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Olha só, Maria foi uma mulher maravilhosa. Ela é uma mulher privilegiada. É alguém que nós temos que prestar atenção nas atitudes dela, porque certamente as atitudes dela foi aquilo que fez com que Deus encontrasse ali uma mulher digna de se tornar mãe de Jesus. Não é alguém que deva ser adorada, mas alguém que deva ser, sim, compreendida, entendida, olhar as atitudes dela, conhecer aquilo que, aprender com as atitudes dela, porque realmente foi uma mulher especial, provavelmente a primeira discípula de Jesus, porque foi alguém que recebeu a palavra e a reteu, acreditou. E olha só, nós precisamos acreditar na palavra, reter a palavra, acreditar na palavra e permitir que a palavra se manifeste em nós, permitir que a palavra de Deus faça com que através das nossas vidas as pessoas conheçam Jesus. Nós vemos aqui Maria se permitindo ser usada por Deus para que as pessoas conhecessem Jesus, no caso dela como mãe. Você ficará grávida e dará luz ao filho, a quem se chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto? Eu nunca tive relações com homem algum. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá como a sombra. Por isso também, e entre santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquele que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Eu quero pedir para você nesse momento repetir: porque para Deus não há nada impossível. Meu irmão, tome posse dessa palavra na sua vida de tal forma que ela faça toda a diferença. Eu vou te perguntar: você acredita nisso? Se você acredita, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida, ok? Porque não há nada impossível para Deus. Versículo 37. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteceu comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que maravilhoso, houve uma manifestação sobrenatural. O Espírito Santo tocou naquela mulher, tocou naquela criança, porque ela se debateu, porque quem chegava lá, meu amigo, meu irmão, Jesus Cristo começou a mudar o ambiente, começou a trazer algo novo, e ele nem tinha nascido. E que grande honra para mim receber a visitação da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor.
Versículo 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me consideram como bem-aventurada. Maria é uma mulher especial, nunca esqueça disso, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Palavras tremendas, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Estou no versículo 57 agora. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que eles dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos admiraram. Olha só que legal. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou, então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardaram no seu coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mãe do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Estou no versículo 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitara o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Nós terminamos o capítulo 1 de Lucas no versículo 80. Querido, falamos muitas coisas importantes. Aqui a gente fala sobre Zacarias e Isabel sendo pessoas justas, que cumpriam o seu papel, que oravam a Deus, e através da oração eles encontraram graça. A gente fala da promessa se realizando na vida de José e na vida de Maria, mãe de Jesus. Olha só que tremendo. Essa mulher recebeu uma ordem do Senhor e ela guardou essa palavra. E ali ela estava como se ela estivesse guardando algo maravilhoso para as pessoas. Eu só quero fazer uma referência muito humilde nesse sentido. Meu irmão, guarda a palavra de Deus e permita que ela se manifeste para a vida das pessoas em tempo oportuno. Você não é uma pessoa qualquer, muito menos alguém que está esquecido. Creia que Deus, Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas. Como a gente leu aqui no versículo, para Deus nada é impossível. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei se você tem esperança. Mas eu quero dizer para você o seguinte: tenha esperança, porque Deus é maravilhoso, Ele é presente e para Ele tudo é possível. Eu queria agradecer a Deus por esse momento, queria louvar a Deus, queria louvar a sua bondade, mas também quero abençoar a tua vida e declarar em nome de Jesus, a fim de que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, na medida que você ouve essas palavras e você possa ser realmente tocado pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, se você gostou, dá um ok.
dá um like lá, é bacana, é importante. E também se inscreve no meu canal. Eu quero voltar a falar contigo através de Lucas, agora no capítulo 2, na quinta-feira, onde estarei colocando mais um vídeo. Tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Como eu já disse, meu nome é Israel, sou um dos pastores da Igreja Batista Palavra Viva, igreja do apóstolo Lamartine Pozella e da apóstola Lilian Pozella. São pessoas maravilhosas que eu quero que você também tenha a oportunidade de conhecer, caso você já não conheça. Acesse eles lá no YouTube, nos canais de cada um deles, pois temos lá muitas palavras. Que Deus abençoe tua vida.